Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na nossa EJA sexta etapa. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática, e vamos agora verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí aula de número 30, medida do comprimento da circunferência com cálculo da medida do comprimento da circunferência, beleza? Então, dito isto, vamos agora dar início à nossa aula. Muito bem, pessoal. Então, vamos trabalhar aqui o cálculo da medida de uma circunferência. Mas antes de mais nada, é importante a gente relembrar os conceitos de circunferência. Porque no nosso dia a dia é muito comum a gente confundir circunferência com círculo, não é verdade? Às vezes a gente chama a circunferência de círculo e é uma dúvida bastante recorrente, tá? Porque no dia a dia talvez isso não faça muita diferença, mas do ponto de vista da matemática, a gente precisa separar bem esses conceitos, tá? Porque a circunferência, só para a gente fazer um paralelo aqui, a circunferência ela é o entorno do círculo, tá? Então imagina só uma praça circular. Quando você está ali caminhando, correndo, ao redor dessa praça, por exemplo, você está contornando essa praça, portanto, você está andando, né, no círculo, na circunferência dessa praça, tá? Então, todo o entorno da praça é a circunferência, tá? E a parte central dessa praça é o círculo, tá bom? Então, o círculo é a área propriamente dita, tá bom? A circunferência é somente o entorno dessa praça, tá bom? Só para a gente separar bem os conceitos. E aí eu trouxe aqui para nós essa cartela para a gente ver exatamente a diferença, tá? Então observe que no caso do círculo, toda essa parte pintada, toda essa região aqui é a região do círculo, ok? Logo, nós temos uma área, tá bom? Nós temos uma área. Eu consigo calcular a área de um círculo, professor? Com certeza. A gente consegue fazer o cálculo de área de um círculo, tá bom? E a circunferência? A circunferência, conforme a gente vê nessa ilustração aqui, ó, é somente a linha, tá? É só a linha, é só o contorno. Então eu falava para vocês sobre a praça, né? Então imagina que você está correndo ao redor dessa praça, tá? Você está contornando somente a circunferência dessa praça, tá certo? Então, no caso da circunferência, nós não teremos uma área, tudo bem? Nós só teremos o comprimento dessa circunferência. E é justamente esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, tá? O cálculo do comprimento dessa circunferência. Toda essa linha azul que eu desenhei para vocês aqui. Aí imagina só que você se pudesse, né, pegar um barbante e contornar um círculo. Quando você contorna um círculo com esse barbante, você tem a circunferência. E aí, se você cortar esse barbante aqui, se você abrir novamente essa circunferência, você terá uma reta. Olha só. Vamos fazer aqui um exercício mental, né? A gente pegou essa circunferência, né, esse barbante, e aí nós abrimos esse barbante. Veja, agora nós temos uma reta, tá? E essa reta, ela tem um comprimento, que é justamente esse cálculo de comprimento que nós iremos trabalhar hoje, tá certo? Ó, aqui nós temos um comprimento. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o cálculo desse comprimento, tá? Uma circunferência é uma região do plano formada por pontos que são equidistantes de um ponto fixo chamado de centro. Então veja que no centro aqui dessa circunferência, né, ou até mesmo do círculo, nós temos um ponto central, tá? Ou seja, é formada por pontos que possuem a mesma distância, tá? Então, essa distância que ele está se referindo
é justamente o nosso raio, que a gente vai ver daqui a pouquinho o conceito de raio também. Veja que em todas as direções dessa circunferência, você terá um raio com a mesma distância, tá certo? Do centro dessa circunferência até a borda dela, nós teremos a mesma distância, que é chamado de raio, tá? Ó, do centro até a borda, né, até a extremidade da circunferência, nós temos um raio. A bicicleta, por exemplo, ou uma moto, veja que nós temos ali aqueles ferrinhos que saem do cubo, né, do centro dessa roda, da roda da moto, até a extremidade ali. Então, aquilo ali é chamado de raio, inclusive, né? Então, aqueles raios ali, aqueles ferrinhos, né, tanto na moto ou na bicicleta, enfim, eles têm a mesma distância, eles têm a mesma medida, o mesmo comprimento, tá? Porque precisa ser a mesma distância até para a roda não ficar bamba. Então, essa distância ela é exatamente a mesma, ok? Então, toda vez que um segmento de reta sair do centro de uma circunferência e for até a sua extremidade, nós chamamos esse segmento, tá, de raio. Bacana? Então, vamos voltar aqui para o nosso conceito. Muito bem, então nós já sabemos a diferença de círculo, de circunferência, sabemos que uma circunferência é o entorno desse círculo. Essa circunferência, ela possui um comprimento, tá bom? Então, são os conceitos básicos que nós precisamos para o nosso conteúdo de hoje. Muito bem. Aí, novamente, aqui o círculo, tá? É uma figura plana, veja. Por que é plana? Porque nós temos ela em duas dimensões, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui nós temos uma área. Então, é uma figura plana delimitada por uma circunferência. Então, veja que o limite do círculo é justamente a circunferência que está aqui fora, tá? Aqui fora nós temos a circunferência. E o limite desse círculo vai ser essa circunferência, tá bom? Em outras palavras, é a região do plano que é limitada pela circunferência. Então, pronto, toda essa região aqui, tá? Toda essa área é limitada pela circunferência. Chegou ali na circunferência, não tem mais para onde ela crescer, tá? Ela vai ficar restrita dentro dessa circunferência, ok? Então, algumas diferenças, tá? Conforme a gente já observou. Veja que em ambos os casos, nós temos um centro, tá? E a extremidade. Tanto no círculo quanto na circunferência, nós teremos aqui a figura, né, do raio, tá? Veja, aqui é o raio. Esse raio a gente representa sempre com a letrinha minúscula R, tá? R de raio, ok? Muito bem, tranquilo até aqui, né, gente? Sem nenhum mistério esse conceito. Agora nós temos aqui outros elementos nessa circunferência que a gente precisa também estar atentos, tá? Veja, em toda a circunferência temos o raio, o diâmetro e a corda, ok? Então, o raio nós já vimos, tá? Sai do centro até a extremidade, tranquilo. Agora nós temos o diâmetro, tá, gente? O diâmetro, ela é um segmento de reta que ela sai de uma extremidade da circunferência e vai até a outra extremidade, tá? Sempre passando pelo centro, tudo bem? Esse segmento de reta, ele obrigatoriamente tem que passar pelo centro para poder ser o diâmetro, tá bom? Justamente porque passando pelo centro dessa circunferência, você terá a máxima distância entre uma extremidade e outra, ok? Então, de um lado para o outro, nós temos o diâmetro. Do centro até a extremidade, nós temos o raio, ok? E a corda, professor? Corda, gente, é só esse segmento de reta que sai de uma outra extremidade aqui qualquer da circunferência e vai para o outro lado, tá? Veja que a corda, ela não passa pelo centro dessa circunferência. Até poderia passar, mas nesse caso, ela vai passar em outra região, tá? Justamente porque a corda, ela tem
essa trajetória, né? De sair de uma extremidade até a outra, sem passar ali necessariamente pelo centro, tá bom? Muito bem, então esses são os 3 elementos que nós iremos encontrar em uma circunferência. O raio da circunferência é o segmento de reta que une o centro dessa circunferência, à sua extremidade, que é a areazinha azul que a gente acabou de ver, ok? O segmento de reta que une as 2 extremidades da circunferência passa pelo centro. E passa pelo centro, né? Centro C é chamado de diâmetro. Foi o que nós acabamos de verificar, tá bom? E aí nós iremos utilizar como nomenclatura a letrinha D minúscula, tá? Que é o D de diâmetro. Aí, gente, veja, nós temos aqui uma definição bastante interessante. Vou tentar fazer uma circunferência aqui, mais ou menos redonda. Observem que eu tenho aqui o centro. Do centro nós temos o raio que vai até a sua extremidade. O diâmetro nada mais é que o dobro desse raio. Então aqui está o raio, tá? Para eu traçar o diâmetro dessa circunferência, eu vou colocar um outro raiozinho aqui. Olha só. Então veja, eu tenho agora 2 raios, ok? Com esses 2 raios, eu consigo formar o diâmetro dessa circunferência. Então aqui vai o primeiro conceito. O diâmetro é 2 vezes o valor do raio, tá? Isso porque eu tenho um raio aqui e mais um raiozinho ali. São 2 raios. Quando eu junto esses 2, eu tenho o diâmetro. Fácil, né? Então, a gente vai utilizar muito esse conceito na hora que a gente estiver fazendo os exercícios, porque às vezes ele dá o valor do diâmetro, né? E aí a gente precisa descobrir o raio, mas não tem problema, de agora em diante você já sabe que o diâmetro é metade, ou melhor, o diâmetro é o dobro do raio, né? Ou ainda, o raio é a metade do diâmetro, tá bom? Lembre-se dessa representação aqui, ok? Vamos voltar então. Muito bem, então, já sabemos, diâmetro é raio mais raio, ou seja, 2 vezes aqui o valor do raio. Como pode ser visto, o diâmetro é o dobro do raio. Qualquer outro segmento de reta que una 2 extremos da circunferência e que não passe pelo centro é chamado de corda. Então veja, e que não passe pelo centro, ok? Então qualquer segmento de reta que saia de um lado para o outro, de uma extremidade à outra da circunferência, passando pelo centro, nós temos o diâmetro, ok? Se não passar pelo centro, nós teremos a corda, beleza? Comprimento da circunferência. Vamos chegar aqui no ponto que nós iremos utilizar no exemplo de logo mais. O comprimento da circunferência. Como é que a gente faz para calcular o comprimento? A gente vai utilizar essa relação aqui, tá, gente? 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Tudo bem? Então, o comprimento da circunferência, eu vou multiplicar 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Esse π que ele se refere aí é uma constante matemática que vale aproximadamente 3,14. Tá? Então, a gente vai utilizar esse valor para fazer o cálculo. Ok? Então, toda vez que a gente falar em π, você já sabe que é um valor que vale aproximadamente 3,14. Ok? Vamos seguindo. Olha esse exemplo aí. Vamos fazer agora alguns exemplos práticos para a gente colocar esses conceitos em prática também. Determine o diâmetro de uma praça que possui raio igual a 20 metros. Muito bem. Então vejam, eu tenho aqui uma praça circular. Tá? Aqui está o centro dessa praça. Do centro até a extremidade, eu vou colocar até aqui só. Tá?
do centro até a extremidade, nós temos uma distância de 20 metros. Tudo bem? Se eu perguntasse para você agora qual é o diâmetro dessa praça, você saberia responder? Com certeza, né? Você já sabe que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Então, se essa praça tem um raio de 20 metros, isso significa que o diâmetro dessa praça, né, ou seja, de uma extremidade à outra dela, você tem 40 metros. Tá? Veja que esses valores eles são fundamentais para a gente poder encontrar o comprimento dessa circunferência. Porque com o comprimento da circunferência, eu consigo resolver vários outros problemas. Imagina só uma situação hipotética que um corredor, né, um atleta, enfim, ele está dando voltas nessa praça circular. E ele deu, sei lá, ele deu 30 voltas nessa praça. Quantos metros ou quantos quilômetros ele percorreu ali na atividade física dele? A gente consegue fazer esse cálculo? Com certeza, tá? Basta a gente descobrir o comprimento da circunferência, tá? O comprimento da circunferência, conforme eu falei para vocês, não é uma distância, não é uma reta. Quando você pega essa circunferência, imagina só que você fez essa circunferência com o barbante, corta esse barbante ao meio e você estica. Você tem uma reta, você tem uma distância, um comprimento. Então, com isso, a gente consegue calcular essa distância, tá? Agora, claro, eu preciso de uma única informação, que é o raio. De posse do raio, eu consigo calcular o comprimento, consequentemente, consigo calcular quantos metros ou quantos quilômetros o corredor percorreu ali na atividade. Quantos quilômetros ou quantos metros uma moto percorreu em determinado trajeto? Consigo? Consigo também, desde que eu tenha o valor do raio da roda dessa moto, tá? Com esse valor do raio, eu consigo descobrir o comprimento do pneu, tá? De posse do comprimento, eu consigo também descobrir qual a distância que ela percorreu ou quantas voltas a roda dessa moto deu ao longo de, sei lá, 1 quilômetro, entendeu? Dá para a gente fazer N coisas. Bacana? Então vamos voltar lá para a gente concluir o cálculo. Bom, então eu quero calcular o comprimento de uma circunferência, no caso é uma praça, né? Então nós já sabemos que o comprimento é 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Tudo bem? Então, como nós já temos o valor do raio, vamos agora apenas substituir os valores que nós temos aqui na nossa equação, né? Então, nós já sabemos que o valor de π é 3,14, e nesse caso aí o valor do raio é igual a 20, tá? Então, o comprimento dessa praça, no caso, será 2 vezes 3,14, isso aqui vai resultar em 6,28, tá? 6,28 vezes 20, quando a gente fizer essa multiplicação, nós iremos chegar aí no valor final, tá bom? E aí a gente pode, por exemplo, fazer 6,28 vezes 2, por exemplo, só para facilitar o cálculo, né? E aí, no final, a gente acrescenta o zero. Mas nesse caso aqui, a gente já vai dar o valor direto. Então, vai ficar 6,28 vezes 20. Tudo bem? Observe que eu estou utilizando aqui, nessa multiplicação, o ponto, tá, gente? Nós já vimos ao longo das nossas aulas que o ponto, ele simboliza o produto também, tá? Então, eu posso utilizar ou o ponto ou o sinalzinho de vezes, né? O x. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar o ponto. Então, pronto. 6,28 vezes 20, nós teremos aqui 125,60, tá? Então, aí está. O comprimento dessa praça é de 125 metros, 125,6 metros, né? Podemos arredondar dessa forma, ou aproximadamente 125 metros, tá? Ou seja, uma pessoa que eventualmente tenha caminhado ao redor dessa praça,
ela percorreu ali 125 metros aproximadamente, tá? Se ela der 10 voltas nessa praça, ela teria percorrido 125 vezes 10, ou seja, 1.250 metros, né? É 125 vezes 10. Então, ela teria percorrido ali pouco mais de 1 quilômetro. E assim a gente consegue verificar a distância que a pessoa percorreu em função do número de voltas que ela deu nessa praça. Bacana, né, pessoal? Vamos seguindo então com mais alguns exemplos? Olha só, vamos voltar aqui para a nossa tela. Vamos ver agora esse conceito de perímetro. Perímetro, gente, conforme diz aqui o parágrafo, né, é também conhecido como comprimento. Então, quando vocês estiverem estudando nos livros ou em algum vídeo e verem essa expressão perímetro, saiba que significa também o comprimento da circunferência, ok? Porque normalmente o perímetro a gente usa nos quadriláteros, né? Eu quero calcular o perímetro de um quadrado, por exemplo. Então nós sabemos que se um quadrado ele tem 5 centímetros de lado, eu quero descobrir qual é o perímetro desse quadrado, basta eu somar todos os lados desse polígono. Tá? Então, nesse caso aqui, o perímetro seria igual a 20 centímetros. Tá? Ou seja, 5 vezes 4. Então, o perímetro seria igual a 20. Tá bom? Então, no caso dos quadriláteros, para encontrar o perímetro, nós fazemos o somatório de todos os lados desse quadrilátero. Aqui na circunferência, esse perímetro será nada mais que o comprimento dela, ok? Imagine realizar um corte em um ponto qualquer da circunferência e esticá-la. Foi o exemplo que eu dei para vocês do barbante, né? Então você pega ali um barbante, faz uma circunferência dele, em seguida você corta. E aí você estica esse barbante e você tem uma reta, tá? Você tem um segmento de reta novamente, ok? O que vamos realizar agora é determinar o tamanho desse segmento de reta. Então, quando a gente faz o cálculo, conforme nós acabamos de fazer aqui, né? Olha só, nós calculamos o comprimento dessa circunferência, não foi? Esse comprimento nada mais é que uma distância, tá? Uma distância que foi percorrida ali na praça, que nesse caso foi de 125,6 metros, tá bom? Novamente aí, o comprimento da circunferência. Sabemos que o diâmetro da circunferência, o diâmetro, né, é o dobro de quem? Do raio. E a gente usa essa relaçãozinha aqui, diâmetro igual a 2 vezes R. Substituindo esse valor na expressão acima, teremos que o comprimento da circunferência em função da medida do raio é. E aí, novamente, aqui a nossa relação, tá? Comprimento é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor de R. O valorzinho de π, 3,14, é uma constante matemática, tá bom? E dessa forma a gente consegue determinar aí o comprimento da circunferência. Olha esse outro exemplo aqui. Veja, nós temos aqui, novamente, uma circunferência, só que nesse caso ele disse que o diâmetro é igual a 30 centímetros. Não tem problema. Por quê? Porque nós já sabemos o conceito. Nós já sabemos que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Então, aqui eu tenho um raio, tá? Aqui eu tenho outro raio, ok? Quando eu junto esses dois raios, esse daqui mais esse daqui, eu tenho quem? O diâmetro, ok? Ou seja, o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, tá? Por que isso é importante? Porque aqui no probleminha ele disse que o diâmetro é igual a 30 centímetros. Quando a gente vai fazer o cálculo do comprimento, olha o que nós temos aqui na fórmula, né? Comprimento é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio. Veja, na fórmula nós não temos o diâmetro,
tá? Nós não temos o diâmetro, nós temos o raio, tá? Então, nesse caso aqui, vai ficar 2 vezes 3,14 vezes o valor do raio. Veja, como o diâmetro tem 30 centímetros, e eu já sei que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Isso significa que, nesse caso aqui, o raio será igual a 15 centímetros. Tudo bem? O raio será igual a 15 centímetros. Isso porque nós temos aqui um raio que vale 15 e esse outro raiozinho aqui que vale 15 também. Quando você soma esses dois valores, né, 15 mais 15, você tem justamente os 30 centímetros. Bacana, né, pessoal? Então, vamos aqui dar o desfecho para a nossa questão. 6,28 vezes 15, ok? Multiplicando aí 2 vezes 3,14, nós vamos obter 6,28. E aí, agora multiplicando com o raio, que é igual a 15 centímetros, nós teremos o comprimento igual a 94,2 centímetros. Beleza? 94,2 centímetros. Pronto. Aí está o comprimento da circunferência. Tranquilo demais, né, gente? Vamos seguindo em frente. Temos uma situação problema agora para a gente resolver, para a gente fechar nossa aula. Olha o que diz aí, ó. Dentro das cozinhas é bastante comum que seja utilizada a panela de pressão, que possui em sua tampa um elástico, com o objetivo de evitar a saída do vapor e acelerar o processo de cozimento. Suponha que uma panela possui uma tampa totalmente circular, beleza? Com 6 centímetros de raio. O comprimento do elástico dessa tampa deve ser igual a... Muito bem, gente. Nós temos aqui algumas alternativas, vejam. A, B, C e D. Ele disse aqui para a gente usar o valor de π igual a 3,14. Tá? Então, observe que não tem nada de diferente do que nós trabalhamos até o presente momento. Tá? Temos aqui uma situação problema que pode ser resolvida facilmente através dessa relaçãozinha. 2π vezes o valor do raio. Tá? Como ele quer saber o comprimento desse elástico, tá? Veja que o elástico da panela é circular, mas quando você corta ele e o estica, você tem um segmento de reta, você tem um comprimento. Então não tem problema, vamos lá encontrar o comprimento. 2 vezes o valor de π, que é 3,14, vezes o valor do raio. O raio aqui ele já deu até de graça para nós. Ó. Ele poderia ter dado o diâmetro, por exemplo. Diâmetro de 12 centímetros. Então, como a gente já sabe que o diâmetro é metade, ou melhor, que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio, né? Não tem problema. Ou ainda que o raio é metade do diâmetro, basta a gente sempre fazer essa divisão por 2. Então, nós teremos aqui 6,28 vezes o valor do raio. Agora, é só correr para o braço, né? Só multiplicar. 6,28 vezes o valor do raio, que nesse caso aí é 6, nós teremos 37,68 centímetros. Tudo bem? 37,68 centímetros. Então está aqui nosso gabarito, letra D, tá? 37,68 é o gabarito da nossa questão. Tá bom, gente? Então, conteúdozinho bem tranquilo, tá? Tudo que você tem que fazer é se lembrar dessa relaçãozinha aqui, do comprimento, tá? Comprimento da circunferência, a gente sempre irá fazer o cálculo utilizando essa equação. E aí você determina o raio, nesse caso que ele já deu o raio para nós, mas se tivesse dado, por exemplo, o diâmetro, não tem problema, a gente consegue determinar o raio também, substitui os valores e realiza ali as multiplicações para chegar no resultado, tá bom? Então esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Até lá!